Então, gente, fui incumbido de continuar com a mensagem da nossa série de Gênesis. E nós chegamos a um ponto, uma história muito importante que todos nós já conhecemos, que é a história de Noé. Então, eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6, e ficar de pé para nós honrarmos a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 6, do 9 ao 18, que diz assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que é na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Agora Gênesis 7, 13. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram na arca foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Senhor, eis aqui, Pai, a Tua palavra. E, Senhor, que nessa manhã a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, possa nos direcionar naquilo que o Senhor deseja fazer e ministrar em nossos corações. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Senhor, tira de nós, Senhor, toda a distração, que nada possa, Senhor, tirar os nossos olhos de quem o Senhor é. E que nós possamos ser abalados por aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã, Senhor. E que eu, Senhor, que o Pai não atrapalhe aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio, mas que o Senhor seja revelado aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Então aqui nós estamos na história de Noé. E a palavra vai começar dizendo que o Senhor... A história de Noé, ela está entre Gênesis 6 até Gênesis 9, no versículo 17. Toda a história da arca em si, né? Então vai dizer a partir do capítulo 6 ali que o Senhor, ele vê a situação da terra. E o que ele enxerga na terra? Ele enxerga uma situação de um povo corrompido, cheio de violência, os homens em total desgraça, né? E Deus vê essa perversidade e ele vai dizer assim: Deus vê a perversidade do homem e que os pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Então Deus enxerga isso no homem, que sempre o pensamento dele estava para o mal.
Mas quando nós voltamos no início, quando Deus cria todas as coisas, Ele cria o homem e a palavra vai dizer assim: e viu Deus que era bom. Então, mas aqui o homem está pendente ao mal. A terra estava corrompida e cheia de violência. E lendo, que eu li muito, lendo, muitos escritores vão dizer que esse trecho que diz assim, corrompido e cheio de violência, nós podemos usar como um falso testemunho. Uma vida de negociações fraudulentas, corrupção, própria violência em si, adultério, divórcio, sedução. E se nós olharmos para tudo isso, é justamente o meio ao qual nós vivemos, certo? Se nós olharmos ao nosso redor, na sociedade em si, o mundo está dessa forma. Está tudo dessa forma. Mas o Senhor, então, Ele decide que Ele vai destruir tudo. Vou destruir tudo porque, o meu povo está se desviando, o meu povo se desviou. Mas Ele encontra Noé e Ele vai falar que Noé era justo. Justo e íntegro. E a partir disso, então, o Senhor vai preservar a vida de Noé para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Ele vai preservar a vida de Noé. Agora imagine comigo Noé. Então o Senhor fala para Noé assim: ó, Noé, você constrói a arca porque eu vou destruir tudo, mas você vai construir uma arca e a partir dessa arca eu vou trazer salvação. E Noé, imagine assim, Noé construindo essa arca no meio da seca e o povo todo ao redor dele, ali na vizinhança na qual ele morava, vendo ele construindo aquela arca. Agora me veio assim, quem assistiu aquele filme do Jim, acho que é Jim Carrey, que ele construiu uma arca, um filme de comédia. É mais ou menos aquilo, no filme o cara está construindo e o povo está tudo falando mal dele, certo? Imagine Noé na situação em que ele estava, no meio de um povo corrupto, num povo cheio de violência, ele construindo uma arca e o povo falou assim: cara, pode chover, mas se chover não vai chover tudo isso. Por que você está fazendo isso? Para quê? Não vai resolver de nada. E se nós olharmos mais para frente, nós vamos ver a vida de Abraão, na história de Noé, de Moisés, na história de Daniel, homens que receberam a palavra do Senhor e eles foram contra tudo aquilo que estava ao redor deles, da sociedade deles. E ainda assim eles se permaneceram firmes. Eles creram naquilo que o Senhor falou e eles foram em frente. Nós não vivemos muito diferente disso, eu e você. Pare para pensar, no trabalho onde você está, é tudo mil maravilhas? Você, no teu trabalho, as pessoas são todas de dentro da igreja? Todas elas falam a mesma linguagem que você? Você tem o privilégio de estar falando do Senhor e contando as suas experiências magníficas na presença de Deus todos os dias? Ou no teu trabalho você está ouvindo murmuração, você está ouvindo o teu colega falando mal do teu chefe, você está ouvindo a pessoa falando mal do marido, falando mal da esposa, ou você está sendo perseguido lá dentro, porque você é cristão. Então perceba que nós vivemos num mundo corrompido. Vivemos num mundo corrompido. Não tem muita diferença desse período de Noé, de Abraão, de Moisés, Daniel e seus amigos. Não tem muita diferença. Da situação em si não tem. Mas o posicionamento, aí tem. Tem um posicionamento. E esse posicionamento ele precisa ser alcançado por nós. E a palavra vai dizer que mesmo assim, em meio a tudo isso, a um povo corrompido, o Senhor encontra um justo e íntegro. E aqui esse justo, nós podemos dizer que Noé seguia as regras da comunidade. Então Noé era aquela pessoa que conhecia as leis. E se a lei diz isso, eu vou fazer isso. Se não posso avançar o sinal vermelho, eu não vou. Se eu preciso parar na faixa de pedestre, eu vou parar na faixa de pedestre. Então, ele era um cara justo.
Era um cara que fazia o necessário e da forma correta. E vai dizer que ele era um cara íntegro também. Um homem íntegro. E esse íntegro, um termo cultural relativo ao animal sem defeito, escolhido para o sacrifício, também pode se referir ao estado imaculado do ser humano. Então aqui perceba que esse estado íntegro de Noé, ele relata como o estado do animal puro para sacrifício. Como que precisava ser um animal puro para sacrifício? Ele precisava ser sem mancha, ele precisava ser sem defeito, ele precisava ser, teoricamente, perfeito, correto? Não poderia ter mancha, nenhum tipo de defeito, saudável. Então Noé, ele era esse cara, ele era inteiro na sua essência. Então ele era justo, ele era inteiro, ele era um cara que você conversava com ele e você sentia que ele era diferente do resto do povo corrupto, que estava no meio daquela corrupção. Mas ele era justo, ele era íntegro, mas ele não era perfeito, totalmente perfeito. Ele não era. Porque se nós andarmos um pouco mais no texto, nós vamos ver como acabou a vida de Noé. Noé terminou seus dias dado ao vinho. Mais para frente vai dizer que os filhos encontraram ele nu na sua tenda por conta do vinho. Então, perceba que ele começou muito bem, mas acabou muito mal. O importante não é como nós começamos, nós podemos começar muito bem. E amém? Mas como nós vamos terminar a nossa jornada com o Senhor? Nós não podemos começar muito bem, relaxar e... o Senhor vai entender tudo aquilo que eu fiz por Ele lá atrás. Não. Precisamos ser íntegros e justos o tempo todo. Então, Noé, ele não era perfeito. O único perfeito era Cristo. É Cristo, o único perfeito. Somente Ele. Romanos 12:2 vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos nos amoldar com este mundo. Não podemos deixar que as situações ao nosso redor, as situações que nós vivenciamos, nos moldem, tirem a nossa integridade e a nossa justiça perante o Senhor. Nós não podemos ser uma coisa aqui no domingo, no sábado, na terça, na quinta, dentro da igreja, e lá fora no nosso trabalho, na nossa casa, na rua, sermos outra. Não faz sentido. Nós não podemos separar o espiritual do físico. Nós somos um só. Precisamos ser íntegros. 1 Coríntios 9:27 vai dizer assim: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu esmurro o meu corpo. Existe uma luta. Há uma luta e nós precisamos realmente esmurrar o nosso corpo. Porque o nosso corpo ele está pendente ao mal. Como o próprio Senhor falou no início do capítulo 6. Nosso corpo ele está pendente ao mal. Eu por mim mesmo, eu não sou bom. Eu não sou bom. A minha alma, o meu corpo, o meu coração, ele está pendente ao mal. Mas através de Cristo, da obra que Ele fez na cruz. E eu, entendendo isso, esmurrar o meu corpo. Esmurrar não é você ficar se batendo. Se for preciso, se bata. Mas não é você ficar se batendo, é você forçar o seu corpo. Ontem no Vertical nós falamos sobre jejum. Fernanda trouxe uma palavra. Cadê a Fernanda? Lá, Fernanda. Eu não escutei, mas eu soube que você arrasou ontem. Foi falar sobre jejum, e o jejum ele é o nosso esmurrar o nosso corpo. É nós forçarmos ele a ser mais parecido com Cristo. Esse é o nosso esmurrar o nosso corpo. É nós nos forçarmos. E aí nós olhamos um pouquinho mais para trás, no capítulo 5, nós vamos lembrar
que na última mensagem sobre Gênesis, o pastor falou sobre Enoque. Quem foi Enoque? Enoque é bisavô de Noé. Olha que geração top. Por quê? Porque Enoque, a palavra vai dizer assim: Enoque andou com Deus, no versículo 24, e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Então Enoque foi um cara que andava com o Senhor, tinha uma intimidade com ele. Imagina uma intimidade dessa ao ponto do Senhor retirar para ele: não, esse cara eu quero comigo, esse cara eu quero para mim. E aí Enoque vai ter Matusalém, Lameque, e Lameque, Noé. Essa é a geração de Noé. Pai, vô e o bisavô. E repare que Noé, no versículo 9, finalzinho do versículo 9 do capítulo 6, vai dizer assim, ó: ele andava com Deus. Olha só, Noé andava com Deus. Noé tinha intimidade com o Senhor. E aqui tem um paralelo, porque é muito incrível isso. Repare nessa geração de homens. Talvez a Bíblia não deixa claro isso, que um foi falando para o outro, foi discipulando o outro, foi, ó, faz assim, faz assado. A palavra não diz isso. Mas nós podemos ver que houve uma continuidade nessa intimidade. Talvez, porque assim, ó, Enoque, Matusalém viu Enoque caminhar com o Senhor, bem provável porque era filho. Então, Lameque ouviu Matusalém falar do pai, Noé ouviu, e assim foi ouvindo. E Noé andou com o Senhor. Ao contrário de Enoque, que o Senhor tomou para si, Noé foi o cara que andou com o Senhor, e o Senhor usou ele para fazer parte da salvação, através da arca. Repare que quando nós temos esse privilégio de andarmos com o Senhor e sermos íntimos com Ele, o nosso papel, talvez como pai, como mãe, como discipulador, como vô, sei lá, nosso papel é passar isso para o próximo. É fazer com que a próxima geração queira também andar com o Senhor. É fazer com que as crianças no refugio queiram andar com o Senhor. Queiram ser a próxima pessoa que vai poder falar assim, ó, eu conheço o Senhor. E não é só porque o meu pai conhece, é porque o meu pai me ensinou e agora eu sei fazer isso. É muito importante nós compreendermos que nosso papel não é andarmos somente por nós andarmos. Nós precisamos andar com o Senhor para que os outros também andem. Nosso papel é levar outros. Então, antes de Noé, teve Enoque que andava com o Senhor, agora Noé. E isso precisa passar de geração para geração. Nós precisamos ser aqueles que irão passar de geração a geração a importância de nós andarmos com o Senhor. É muito importante que nós entendamos isso. E em meio a tudo isso, ao Senhor querer destruir, ao Senhor levantar Noé para fazer a arca, o Senhor traz uma resposta em meio a todo aquele caos. Em meio a tudo aquilo que o mundo estava passando. E aí lá no versículo 15, o Senhor vai falar para Noé fazer a arca. Né? Vai falar, faça com 135 metros. Aqui ele vai dar as medidas da arca, de como fazer, os detalhes da arca. Como você vai fazer essa arca, Noé? E em meio ao caos que se encontrava o mundo, Deus encontra esse homem injusto e íntegro e revela um plano de juízo a ele, certo? Falou assim, ó, eu vou destruir tudo, correto? Mas ao mesmo tempo, ele ainda fala bem assim para ele, assim, ó, cara, eu vou destruir, mas eu tenho um plano ainda aqui, ó, que vai ser fundamental para a salvação. Apesar de sua decisão, Deus não se transforma em um impiedoso exterminador. Porque nós olhando rapidamente de primeiro olhar assim, a impressão dá é que Deus vai exterminar tudo e é isso aí, acabou, não quer mais nada com ninguém. Mas não, ele permanece sendo Deus da graça. Ele permanece sendo Deus da graça. E a graça, ela é uma demonstração do amor de Deus. Porque assim, vamos lá, o Senhor olha para o povo e vê
a corrupção do povo, a primeira olhada assim, o Senhor vai destruir tudo, certo? Ele precisaria salvar Noé e a sua família? Não. Mas ele é um Deus de graça. E essa graça ele derrama sobre a vida de Noé. Falando assim, Noé, você não merece. Mas aqui, pega você, a sua esposa, os teus filhos, as esposas dos teus filhos e vem para a arca comigo. Essa graça imerecida que o Senhor derrama sobre a vida de Noé. É uma graça, e essa graça ela é derramada sobre nós hoje também. Não, o Noé não teve mérito nenhum. Ah, mas Noé era justo e íntegro. Qual o mérito disso para ele receber da graça do Senhor? Qual o mérito? Eu não passar no sinal vermelho, eu tenho algum mérito de não vir uma multa para mim? Não. É o meu papel não passar no sinal vermelho. Então eu não tenho, ninguém é merecedor dessa graça do Senhor. Nós não somos merecedores. Então, Deus já tinha decidido julgar a terra por causa da corrupção. Mas ainda assim ele decide, então, preservar Noé e a sua família. E eles não mereciam, e isso é graça. E repare que a graça, ela não é, a arca, ela não é uma ideia de Noé. O Senhor foi falar com Noé, Deus, e se nós fizermos uma arca para salvar o povo aí, o que você acha? Você acha que dá boa? Botar um animal de cada ali e leva nós junto, né? Não foi uma ideia de Noé. Não foi. A arca foi o plano do Senhor. Era um plano do Senhor. Assim como enviar o seu filho para morrer na cruz por mim e por você, também não é por nossas obras, por aquilo que eu e você fazemos, ou por aquilo que eu e você pensamos que nós somos merecedores. Não, mas eu sou uma boa pessoa. Não. Não existe motivo algum que nos faça merecedor da morte do Senhor na cruz. Nada do que eu e você possa fazer vai nos fazer merecedor da morte de Cristo na cruz. Nada. Mas ele só se entregou naquela cruz por amor a mim e a você. Ele nos amou primeiro. Essa é a graça. João 14,6 vai dizer assim, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele é o caminho. Repare que na situação onde Noé estava, não existia outro meio de salvação. Qual meio de salvação eles tinham ali? A arca que o Senhor entregou para eles. A arca era um meio de salvação. Para nós, o nosso único meio de salvação é Cristo. Foi a entrega dele naquela cruz por nós. É o nosso único meio de salvação. Não tem outro meio. Não existe maneiras de nos achegarmos a Deus senão por Cristo. Ele é o caminho. É o único caminho. E é um caminho estreito, apertado. Ele é o único caminho. E a arca ele tinha certos padrões. O Senhor entregou algumas medidas, a forma como ela precisava ser, o jeito correto de se fazer, né? Precisava ter ali as repartições, o teto vai ser assim, a janela vai ser pequenininha. Você vai precisar colocar piche para vedar. Então tinha algumas medidas. A arca tinha um padrão. Ela tinha esse padrão. Não era do jeito que Noé queria fazer. Vai lá e faz uma arca. Não. Porque assim, se o Senhor falar para mim assim, vai lá e constrói um negócio para mim lá. Né? Eu trabalho com drywall. Se o cliente falar para mim assim, vai lá, faz uma parede para mim no canto ali. Se ele não me der as medidas, eu vou fazer a parede do meu jeito. Aí ele vai chegar, mas não era o que eu queria.
Entende? Não foi do jeito de Noé. Não é do meu jeito e do teu jeito. É do jeito de Cristo. A arca tinha um padrão. A cruz tem um padrão. A cruz tem um padrão. Repare que é assim, porque os dois braços crucificados. A palavra vai dizer que nós precisamos carregar a nossa cruz todos os dias. E para nós carregarmos a nossa cruz todos os dias, nós precisamos estar com os dois braços pregados nessa cruz. Não tem como eu andar com o braço solto ali, porque eu vou estar provocando alguém do lado, eu vou querer tirar um prego para poder descer da cruz e xingar o irmãozinho no trânsito. Não tem como, é um padrão. E esse padrão da cruz é Cristo. É da forma dele, do jeito dele, é no caminho dele. Ele é o nosso padrão. E esse padrão nós vamos encontrar aqui. Ele deixou aqui no seu manual. Eu sempre gosto de falar do pastor Edu quando eu falo da Bíblia. Porque o pastor Edu é o único cara que eu conheço na vida que lê os manuais. É o único cara que eu conheço que lê o manual. Ele lê porque ele precisa conhecer aquilo que ele tem. Eu li um artigo, uma notícia uma vez sobre esses carros elétricos aí. E aí eu soube que andava pegando fogo nas baterias e tal, e ninguém sabia como resolver o problema disso, porque os caras não entendiam como apagar o fogo do carro elétrico. Só que estava escrito no manual como fazer. Quem que leu o manual? Quem comprou um carro novo aí e leu o manual do carro? É o Edu. Eu sabia que ele ia erguer a mão. Eu não faço isso. Quando eu comprei um telefone, o último telefone que eu comprei tinha uns aplicativos diferentes e eu não sabia como usar. Nós vamos para o YouTube perguntar, certo? Mas a gente não lê o manual. Nós perguntamos para os pregadores, nós vamos para o YouTube ver ministrações, mas nós não abrimos a Bíblia para ler aquilo que o Senhor deixou para nós. É o nosso manual, as nossas medidas, é as definições que o Senhor tem para nós. Tá aqui? Ó, você vai fazer com 135 metros de comprimento, com 22 metros e meio de largura. Tem um tamanho específico. Tudo tem um motivo. Não é do nosso jeito, não é do jeito da sociedade, é por meio de Cristo. Através de Cristo. É por Ele, é através dele. Para Noé, a graça tinha a forma da arca. Ele ia morrer e o Senhor deu a graça dele poder entrar na arca. Para nós, a graça é a cruz. É a única forma de nós encontrarmos salvação, através da cruz. Um preço que foi pago por nós, através da cruz. Através de Cristo. Para nós, a graça tem nome, Jesus Cristo. Então, o Senhor encontra um justo no meio de um povo corrompido. Aí, Ele cria essa arca, um meio de salvação para o seu povo. E ele começa então a direcionar, começa a dar direções a Noé. Gênesis 7:13 vai falar ali, 13 e o 14 vai falar do momento em que Noé entra na arca com a sua família, entra com os animais, primeiro entra os animais e depois entra Noé com a sua família. E aí no finalzinho do 15 vai dizer assim, finalzinho ali, ó, últimas palavras. Então o Senhor fechou a porta. Então o Senhor fechou a porta. Se nós olharmos para o texto que diz que o Senhor fechou a porta, Noé podia muito bem fechar a porta, não podia? Entrou, fechou. Quando você entra na tua casa, você fecha a porta por dentro ali, trancou, ninguém mais entra, com exceção lá de casa.
Você entrou, fechou, você fecha, você consegue abrir depois. Você tem autonomia dentro da tua casa para você entrar e sair o que você quiser. Noé não. Noé entrou e o Senhor, fica aí, filho. Agora você está no meu barco. E essa arca, quando ela foi projetada, então, o Senhor deu algumas especificações que nós já falamos, quanto ao tamanho, largura, compartimentos, altura do telhado, porta e tudo mais. E repare que em nenhum momento nós vamos ver entre as especificações que o Senhor deu, que Deus falou bem assim, ó, lá, não sei se é polpa, se é convés, o que é para trás do barco lá, não sei. Tem algum marinheiro que sabe dizer o que é aí, eu não sei. Ó, lá atrás você coloca um leme para dar direção para a arca. E em cima você coloca uma vela para o vento ajudar a andar. Na minha Bíblia não tá, na tua tá? Não, né? Por quê? Porque não é Noé que vai direcionar a arca. Noé não está ali para levar, vamos lá para lá. Não, vamos para cá agora. Vamos desviar das montanhas porque a água está subindo. Não. Noé não tem domínio nenhum sobre a arca. O Senhor pediu para ele fazer, você faz desse jeito, do jeito que eu quero. Agora você entra e agora eu fecho a porta. Agora, meu amigo, você está nas minhas mãos. O domínio da arca, de Noé, sua família, os animais, está tudo nas mãos do Senhor. Noé entrou ali sem saber o que ia acontecer. Será que essa arca realmente vai funcionar? Será que ela vai flutuar com todo o peso de todos os animais que vão estar ali dentro? Será que todo o alimento que eu coloquei dentro dessa arca vai ser suficiente para mim, minha família e os animais? Será que realmente vai chover? Será que vai baixar as águas? Muito serás. Ele poderia muito bem ficar nessa dúvida. E agora? E aí o Senhor fecha a porta. E agora? Como é que eu saio daqui? Porque se nós olharmos, o Senhor pede para ele fechar com piche, para não entrar água. Com certeza, assim, não está escrito aqui, uma viagem minha aqui. Acredito que o Senhor vedou aquela porta bem lacradinha, passou um pichezinho assim bem caprichado na porta para ele não sair dali. É a minha viagem, tá? Voltemos. Então, repare que Noé, ele não tinha certeza de nada. Ele estava totalmente dependente e à mercê do Senhor. Ele estava à deriva nas mãos de Deus. Era Deus no controle. Ele não tinha como controlar nada. Não tinha. Ele não tinha como saber. E repare que se olharmos para dentro de nós, não pode ser diferente para nós. Porque toda vez que eu tomo as minhas decisões, que eu penso das minhas formas, que eu faço do meu jeito, algumas vezes dá certo, pouquíssimas, mas geralmente alguma coisa dá errado. A importância de nós dependermos do Senhor, confiarmos nele, aquilo que o pastor falou durante a oferta aqui, de nós confiarmos nele, nós depositarmos a nossa confiança nele, em tudo aquilo que nós formos fazer, é muito necessária. Não tem como nós dizermos que nós somos cristãos se nós fazemos do nosso jeito. Porque Cristo não fez do jeito dele. Ele fez o que o Pai pediu para ele fazer. Cristo, ele desceu à terra, né? Ele estava na terra e ele podia muito bem, não quero. Podia ou não podia? Ele era 100% homem, 100% Deus. Não quero. Mas não. Ele se entregou. Morte de cruz por mim e por você. Ele fez aquilo que o Pai falou para ele. Ele não tinha uma independência. Não, agora não quero ir para Samaria, eu quero ir para o outro lado lá. Não, preciso ir, preciso fazer, eu vou fazer. Essa dependência nós precisamos ter em Deus. Nós queremos dependência em tantas coisas, dependências em celular, dependência
química, emocional, dependência de tudo. Mas quando nós precisamos olhar para o Senhor e confiar que Ele está no comando, que Ele fechou a porta da arca porque era o melhor para nós, nós não confiamos. Ai, será? Ai, eu acho que vai afundar esse barco, cara. Será? Nossa dependência, ela está muito voltada naquilo que o nosso coração quer. Mas o nosso coração, a palavra vai dizer que o nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Nosso coração não mostra aquilo que realmente está por vir. A única coisa que mostra o que está por vir é o Senhor, é a sua cruz, é as suas escrituras. Nós precisamos confiar nele. Precisamos andar com ele. E muitas vezes nós queremos andar com Deus, mas nós não queremos deixar Ele dirigir os nossos passos, tomar as decisões corretas por nós. Nós não deixamos. João 15:5 vai dizer: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele, nada do que a gente faça, tem algum valor. As pessoas podem achar bom, podem achar bonito. Nossa, lá, ó que legal. Mas perante o Senhor, não tem valor. Sem Cristo, nós não podemos fazer nada. Nós vamos ficar apenas à deriva, pensando que nós estamos indo para algum lugar. Um barco à deriva. Uma hora eu encontro terra. Será? Será que nós vamos encontrar a rocha que é Cristo se nós andarmos aí com os nossos próprios interesses, com os nossos próprios desejos? Será? Quando Noé e a sua família e os animais entraram na arca e o Senhor fechou a porta, esse fechar a porta é pelo lado de fora. O Senhor nos tranca. O Senhor nos traz para perto dele e nos fecha para que nós podemos literalmente confiar nele, entregar os nossos dias a ele. Queria pedir para o pessoal do louvor subindo. Isso é dependência. Abrir mão da minha razão, das nossas razões, abrir mão dos nossos entendimentos, das nossas convicções, abrir mão dos nossos achismos, porque muitas vezes não é entendimento, não é convicção, é apenas achismo, é aquilo que eu acho. E deixar Deus fazer. Deixar Deus mostrar que o caminho dele é o melhor. Quando a arca para, cessam as águas, começam a baixar, a arca para. A palavra vai dizer que ela para no Monte Ararat. E aí quando ele fala do Monte Ararat, não é no monte, é uma cadeia de montanhas ali ao redor. Quando ela para ali, Noé vai testar, né? Solta um corvo, solta uma pomba. Passa mais uns dias, solta mais uma pomba. Então, essa dependência, ela precisa existir em nós. Porque o soltar o corvo era para... Quando Noé soltou o corvo é um animal que come carniça. Então ele falou assim, se ele não voltar, tá tudo seco. E ele voltou. Soltou a pomba, ela voltou com a folha de videira na boca. Ó. Começou a dar fruto a terra de volta, mas ainda não está pronto porque ele voltou. Espera mais um pouco, aí a pomba não volta mais. Só que, beleza, a pomba não voltou. Tá tudo seco. As águas baixaram, tá tudo seco, já tem vida na terra novamente. Eu posso sair. Certo? Eu posso sair, tá tudo seco. A vida já voltou. Mas ainda assim o Senhor deixa Noé mais um tempinho na arca. A ansiedade começa. O coração já está saindo pela boca.
pronto, posso ir. Por que que o Senhor não me deixa ir? Eu estou pronto, a terra está pronta, já está dando fruto. Por que que eu não posso ir? Talvez, assim como eu, ontem e hoje, na ansiedade, no nervosismo, você fica pensando, Noé estava pensando, né, meu porquê, Senhor? Mas o Senhor sabe o tempo certo de todas as coisas. Há tempo para todas as coisas embaixo da terra. Esse tempo não é meu e não é teu. Nós podemos tomar decisões, podemos escolher o que fazer, a faculdade certa, o trabalho certo, a família perfeita, nós vamos escolher. Mas quem vai dar a última palavra é o Senhor, e essa última palavra é através de obediência a Ele, de dependência a Ele. Assim como Abraão, quando o Senhor pede para ele sair da sua casa, da sua parentela, para a casa para a terra que eu te mostrarei. Abraão, para mim, é um dos caras assim mais fora da curva na Bíblia. Porque sem nenhum direcionamento correto do Senhor, assim, ó, você vai aqui, vai ali, vai ali, vai ali, você vai chegar lá. Só sai. Nós vemos no só sai do Senhor que o Senhor estava pedindo para Abraão essa dependência. Nós precisamos depender do Senhor. Como Noé precisou depender do Senhor. Os dias dele estavam contados. A decisão que o Senhor tomou lá atrás de consumir a terra, Noé estava naquela conta. Você vai junto. Eu e você, nós estávamos nessa conta. Não era para nós estarmos aqui hoje. Não era. Mas aí o Senhor encontra um justo. Através desse justo, Ele decide criar uma arca. Através dessa arca, trazer salvação para aquele tempo. O tempo passa. Cristo vem à terra. Percorre a terra. E aí nós vamos ver os seus sinais, suas maravilhas. Aí Cristo ele vai até o Calvário. Ele se entrega por mim e por você. Uma morte de cruz que ele não merecia. Não era papel dele, não era para ele aquela cruz. Aquela cruz era para mim e para você. E aquela graça que o Senhor derramou para Noé lá atrás, Ele derramou novamente através da cruz para mim e para você. E hoje nós só estamos aqui porque o Senhor encontrou na terra um homem justo e íntegro. Lá atrás. Então o meu papel e o teu papel, através da cruz, nas nossas vidas, é continuarmos sendo justos e íntegros perante o Senhor, perante uma sociedade, perante um mundo corrompido. Não adianta falar que o governo está ruim. Não adianta falar que as coisas estão caras. Não adianta falar que o trabalho não está bom, que o salário é pouco. Não adianta. Nosso papel não é falar. Nosso papel é continuar sendo justo. Nosso papel é continuar sendo íntegro. Nosso papel é no meu trabalho eu continuar fazendo o meu melhor, do melhor jeito. O meu trabalho é o meu papel no meu trabalho é eu continuar sendo justo. Vale 50, eu vou cobrar 50. Esse é o meu papel. Esse é o nosso papel como cristãos. Essa graça que nos alcançou, ela precisa ser derramada a outros. E os outros vão enxergar através de nós. Nosso papel, nosso chamado é o ide. Ide e fazer discípulos. Como que nós vamos fazer? No nosso dia a dia. No nosso andar pelas ruas, no nosso trabalhar. É dessa forma. Nós precisamos mostrar Cristo para as pessoas. Através do nosso andar, do nosso dia a dia.
E com esse entendimento, com essa... entendendo dessa dependência que nós precisamos ter do Senhor, eu quero convidar você a se colocar de pé. E enquanto o louvor vai ministrar uma canção, que você possa examinar o seu coração. Examine o teu coração. Quem tem sido você? Em vários momentos da palavra, na Bíblia, vai mostrar que o Senhor desceu e viu. E sempre que ele descia e via, ele via corrupção, ele via violência, ele via um povo corrompido. O Senhor descendo aqui hoje, olhando para a tua vida, para o teu coração, para dentro de você, o que o Senhor encontra em você? O Senhor conseguiria encontrar um homem, uma mulher justo, íntegro? Ele conseguiria enxergar isso em você? Ou ele olharia da mesma forma como ele olhou para aquele povo corrompido, para Sodoma e para Gomorra? Então, enquanto o louvor ministra a canção, que você reflita nisso. E o altar aqui está aberto. Essa mensagem ela é uma mensagem de nós nos colocarmos nesse lugar perante o Senhor, de arrependimento, de entendimento da graça do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida, o preço que foi pago. E esse preço precisa gerar em nós um arrependimento da vida que nós vivemos. Se nós temos sido justos e íntegros, estamos agradando o Senhor ou não. Então o altar está aberto. Sabe, queridos, eu creio que a nossa vida, quando entramos na arca da graça, na arca de Cristo, o Senhor nos coloca um lugar de dependência. E essa dependência é justamente a dependência que nos faz obedientes e que gera frutos de pessoas justificadas. Então, às vezes a gente tenta, pela direção contrária, de buscarmos uma vida de querer fazer o que é certo antes de entregarmos em total dependência diante do Senhor. E eu creio que para alguns aqui o Senhor possa estar te chamando para entrar no lugar de dependência de Deus. Então, se você sabe que você precisa nessa manhã entrar nesse lugar de dependência, como o Diego falou aqui, entrar na arca e deixar Deus fechar essa porta com um piche. Eu quero convidar você a repetir essa oração comigo aqui nessa manhã. Aí onde você está, feche seus olhos e diga assim ao Senhor com todo o teu coração. Diga a Ele: Senhor, eu quero ser totalmente dependente de Ti, para que a Tua vontade se torne a minha vontade. Coloque a Tua vontade no meu coração e que pela ação do Espírito Santo dentro de mim eu seja transformado de degrau em degrau e de glória em glória, mas que de maneira alguma eu busque forçar esta porta para sair deste lugar, mas que eu aceite, me aquieta nesse lugar de dependência do Senhor, ainda que as circunstâncias digam não,
ainda que não esteja chovendo ainda que eu olhe para o mantimento e fique na dúvida, mas que o Senhor, que me colocou dentro dessa graça, me fortaleça a permanecer e a obedecer, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, de decisão entre os irmãos. Obrigado, Deus, porque o Senhor está trabalhando e está fazendo que a Tua vontade continue se cumprindo sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu estou sentindo muito forte de fazer uma oração por um tipo de situação. Sabe, irmãos, nós vimos com o Digo, nessa história de Noé, que muitas vezes o juízo definitivo de Deus, ele não acontece pela presença do ímpio, mas pela ausência do justo, Então só não veio uma destruição total de dizimar a humanidade porque o Senhor encontrou um justo, certo? O Senhor encontrou um justo. Depois nós vemos na história de Sodoma e Gomorra, o Senhor conversando ali, com Abraão falando: Senhor, se você encontra 50 justos ali, você vai destruir? Ele falou: não, se tiver 50 justos não, se tiver 40 justos não, se tiver 30 justos não. Então a gente vê que o que sustenta não é a presença do justo. E eu senti muito forte que tem muita gente que está numa luta, porque está num lugar muito difícil, com muita impiedade, um lugar difícil, e está querendo sair dali. Senhor, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, Como a gente viu em Gadara, que depois que aquele gadareno foi liberto, ele queria sair dali. Jesus, deixa eu ir com você. E Jesus fala: fica, eles precisam ouvir a palavra, fica, prega nessa região. E às vezes a gente quer sair, mas o Senhor quer fazer uma obra lá por nosso meio. Então eu queria orar por alguém que de repente está num emprego muito difícil, ou numa comunidade, ou numa vizinhança, ou em uma família, alguma situação que você diz: meu Deus, é difícil ficar perto dessas pessoas, é difícil conviver com essa realidade. Mas eu estou te dizendo que talvez o juízo de Deus não está vindo naquele lugar pela tua presença. Talvez você é que está sendo o sal daquele lugar, que está conservando, está segurando a mão de Deus. E eu quero orar para que o Senhor te fortaleça, para que o Senhor te sustente, para que o Senhor te dê coragem, para que o Senhor te dê ousadia, para que você cumpra o papel que o Senhor tem para você ali. Amém? Vamos orar. Senhor, eu oro por cada um dos meus irmãos, Senhor, que possa estar neste lugar, Senhor, neste lugar que está difícil, Senhor, de conviver, Senhor, com de repente corrupção, com mentira, com engano, Senhor. Oh, Senhor, eu quero, Senhor, que o Senhor, nós oramos para que nessa manhã o Senhor fortaleça esses irmãos, para que o Senhor sustente, para que o Teu Espírito os capacite, Senhor, primeiro a se manterem íntegros, a não se venderem, mas que o Senhor os sustente, Senhor, que em nome de Jesus também o Senhor derrame da sua graça, que o Senhor derrame sabedoria, Pai, para se posicionar, também que o Senhor derrame um amor sobrenatural pelas vidas que estão ali ao redor, para que, como Moisés no deserto, quantas vezes o Senhor pensou em dizimar e Moisés se colocou na brecha e intercedendo por aquele povo, que os meus irmãos também sejam levantados como intercessores dessas pessoas que estão ao seu redor, para que elas encontrem salvação em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Levante suas mãos bem para o alto. Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua doce presença no nosso meio.
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem nos ensinado, tem nos conduzido, que essa semana colocamos diante de Ti, Senhor, e pedimos para que o Senhor nos conduza. Senhor, nos colocamos como totais dependentes do Senhor para esta semana. Conduza-nos, Senhor, leva-nos, Deus, em nome de Jesus, abençoando a nossa entrada, a nossa saída, sendo com cada um de nós. Obrigado pela Tua boa e doce presença no nosso meio, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, as atividades continuam normalmente, teremos orações das 5h30 às 7h, terça e quinta, teremos os em casas, culto das mulheres na quarta-feira à tarde. Deus abençoe você.